De volta ao noticiário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja anunciar que o processo de paz em Gaza está entrando em sua segunda fase e revelar a nova estrutura de governança para o enclave antes do Natal. Vamos conversar mais uma vez com ele, Eliseu Caetano, que detalha para a gente sobre esse tema. Oi, Eliseu. Exatamente, Soraya. Muito bom dia novamente para você, para o Nonato e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Voltamos a falar ao vivo, direto dos Estados Unidos, 7 horas da manhã, com 23 minutos, neste momento aqui na costa leste do país. A temperatura de momento na capital americana, menos 6 graus Celsius. Um dia bem frio por aqui e com neve. Dia típico de Natal, não é verdade? Agora vem boa notícia para esse Natal, pelo menos é o que tudo indica lá na Casa Branca, que fica a poucas quadras de onde falamos neste momento, porque o presidente do país, Donald Trump, afirmou para conselheiros e aliados mais próximos que a segunda etapa para que o plano de paz na faixa de Gaza entre em vigor está muito próximo de acontecer. O plano de paz proposto lá para a faixa de Gaza prevê a criação de um governo de transição, uma espécie de conselho de paz, como tem sido chamado pelos governos de diversos países do mundo. E agora é que esse governo seria colocado de fato em prática, com a escolha dos nomes e também com a previsão de tempo que esse conselho vai ficar em atuação. A ideia, segundo a Casa Branca, segundo Donald Trump, é transformar aí essa autoridade de transição em uma espécie de governo para cuidar e supervisionar a região e, claro, com o envolvimento direto dos Estados Unidos, a fim de restaurar, por exemplo, a segurança, facilitar a reconstrução da faixa de Gaza e talvez até reestruturar aí instituições de governo local ou para a criação de um futuro governo local. A proposta se insere num espectro mais amplo do que o anterior. Os Estados Unidos, inclusive, já apresentaram à Organização das Nações Unidas em Nova York, especialmente ao Conselho de Segurança, esse plano que inclui aí, inclusive, a criação de uma Força Internacional de Estabilização, que vai ser encarregada, por exemplo, de desarmar grupos, de monitorar a segurança e especialmente a segurança na região e até de treinar uma nova polícia local. A expectativa é que, segundo a Casa Branca, Trump possa anunciar isso o quanto antes. O desejo do presidente dos Estados Unidos é que esse anúncio possa ser feito até antes do Natal desse ano, né? Se concretizado, esse movimento geopolítico de grande envergadura vai fazer com que os Estados Unidos assumam mais uma vez um papel direto na governança de um país, nesse caso da faixa de Gaza, né? E há muitas dúvidas também, Soraya e Nonato, ainda com relação a esse plano proposto, porque os pontos dele foram apresentados lá na ONU, alguns já são de conhecimento público, mas os detalhes sobre como na prática ele funcionaria, a gente ainda não sabe, né? O que a gente sabe é que, primeiro, vai precisar ser feita uma reconstrução lá na faixa de Gaza, né? Não apenas o desarmamento da organização terrorista Hamas, mas todo um processo de reconstrução daquela região que ficou terrivelmente abalada e destruída após esses anos de guerra e, sobretudo, também com espaço para a população viver enquanto a outra parte é reconstruída, né? Existe um projeto muito grande dos Estados Unidos de transformar, inclusive, Gaza, primeiro, no tão falado, tão sonhado Estado palestino e, segundo, transformar num balneário para ser visitado por milionários e bilionários do mundo inteiro. Mas isso precisa, obviamente, contar com a aprovação da ONU, contar também com a aprovação da população que vive lá na faixa de Gaza. Vale lembrar que não apenas, não tão somente, palestinos vivem naquela região do país. Então precisa desarmar, tem a reconstrução física, tem a questão da infraestrutura, apoio humanitário, garantia de direitos civis e, claro, acordos políticos, muitos acordos políticos com atores palestinos e regionais lá do Oriente Médio. Até o momento, ainda não há uma clareza sobre como os grupos armados, por exemplo, como o Hamas e os dissidentes do Hamas, é por isso que a gente fala no plural, seriam desarmados ou se aceitariam aí um novo governo ou até mesmo uma transição para um outro governo. Fora que também há riscos diplomáticos
curioso, né? A proposta pode ser vista aí como uma espécie de intervenção americana, uma intervenção externa com pretensões de controle, o que provocaria, obviamente, reações ainda desconhecidas, tanto do povo que vive lá na faixa de Gaza, e a gente chama de povo palestino, mas reforço, tem gente de outras nacionalidades por lá também, mas também de países da região, né, da comunidade internacional como um todo. A gente vai seguir daqui, obviamente, acompanhando isso. Reforço o convite para você que está chegando na programação da Jovem Pan. Daqui a pouquinho, a partir das 2 horas da tarde, pelo horário de Brasília, tem transmissão ao vivo aqui na TV e também na rádio do sorteio de clubes da Copa do Mundo FIFA 2026. E eu, Eliseu Caetano, estarei lá participando dessa transmissão. Vamos saber quem vai jogar contra quem. Quem será que o Brasil vai pegar, hein, Nonato e Soraya? Vocês têm palpites aí no estúdio? Volto com vocês. Eita, Eliseu, me pegou com esse negócio de futebol. Eu sou ruim de palpite. Deixar para o Nonato, depois você pergunta para ele. Obrigada, viu, pelas suas informações. Vamos seguir acompanhando isso de perto, porque de fato o prazo está apertado, né? Mas uma boa notícia. São aqueles anúncios que Donald Trump faz, que a gente não tem muitos detalhes e, portanto, seguiremos acompanhando. Até já, tá?